Como você acha que é o pós-operatório de uma cirurgia ortognática minimamente invasiva? E como deverá ser o pós-operatório de uma cervicoplastia, ou seja, um lifting de pescoço? Então, na realidade, a cirurgia ortognática minimamente invasiva, ela ocasionou uma verdadeira transformação, né, no pós-operatório dos pacientes. Então, eu sempre costumo brincar que a cirurgia ortognática, ao longo dos anos, sofreu diversas modificações, diversos, digamos, saltos de melhora. O principal, sem dúvida, foi a utilização das placas e parafusos. Antigamente, né, eu não sou tão velho assim, não alcancei essa época, mas os pacientes costumavam ter que bloquear a boca. O que é que significa isso? Amarrar a boca, ficar com a boca literalmente amarrada, para que pudesse consolidar as fraturas que nós realizamos, as osteotomias, né, os cortes no osso, para que pudesse cicatrizar. Então, as placas e parafusos foram o primeiro passo para que isso de fato acontecesse, para que tivesse um pós-operatório mais humano. O segundo grande passo, ao meu ver, foi o advento da tecnologia em relação aos instrumentos que nós utilizamos para cortar esse osso, certo? E, sem risco de dúvida, a cirurgia ortognática minimamente invasiva foi o grande salto. Na realidade, hoje nós podemos garantir ao paciente, através dessa metodologia, né? E eu sempre gosto de falar que a cirurgia ortognática não é meramente uma técnica cirúrgica, mas sim uma filosofia cirúrgica. Não é meramente o acesso ser pequeno. Quando se fala em minimamente invasiva, a gente sempre imagina que é meramente o acesso que é pequeno, o corte que nós fazemos é pequeno. E, na realidade, é muito mais do que isso, né? É toda a condição pós-operatória, todo o preparo do paciente e, principalmente, a condução pós-operatória. Gosto muito de falar sobre. O gatilho inicial, né, que eu comecei a perceber que havia algo estranho, havia algo errado, eram as dores de cabeça, que eu tinha muita dor de cabeça. Eu sentia minha mastigação, quando eu comia determinados alimentos, eu me sentia com... Ariana, beijo. Eu sentia minha mastigação, assim, pesada, ficava com isso aqui cansado, na verdade, né? Cansava comer carne, comer certos alimentos que requerem mais, assim, estímulos, né, da articulação. Então, cansava, zumbidos no ouvido, dor nessa região, né? E aí, convivi certo tempo relativamente achando que era normal, porque cheguei a procurar alguns profissionais, né, quando eu morava em outra cidade, procurei alguns profissionais, não, é normal, os estalides, né, tem muito estalo também, é normal, só que assim, tinha dor, né, então assim, não era só sintomas isolados, tinha muita dor junto disso tudo. E aí comecei com o tempo a perceber que tinha alguma coisa estranha com o meu rosto. Comecei a ver que eu estava ficando com assimetria, né, meu rosto, quando eu tirava uma foto, que coisa estranha, eu não era assim. Você tinha um lado predileto, né, como toda mulher, né? Isso. E aí eu começava a tirar foto e me achava estranho. Eu disse, eu não era assim. E aí na pandemia, né, isso ficou muito mais evidenciado. Acho que com o tempo, o desgaste, né, você é melhor que ninguém você para falar sobre isso, com o desgaste que eu tive da articulação, meu rosto encurtou. E aí eu disse, não, isso tá realmente estranho. E foi aí que eu decidi parar e dedicar um tempo para procurar, né. E aí, quando eu fui para ortodontista, ela me deu um indicativo de ortognática. Então, eu não sabia o que era ortognática até precisar passar por ela. Então, assim, você escolheu estética e tal. Não, assim, eu nem sabia o que era. Eu nunca nem tinha escutado a palavra ortognática. Dani, quando você recebeu essa indicação, desculpa interromper, mas bate-papo Sim, mesmo. sim, sim. Quando você recebeu essa indicação, como é que foi sua pesquisa no Google, né? Porque é o primeiro profissional que a gente procura, é o Google, né? Assustadora, né? Tanto pelo Google quanto com quem eu conversava. Inclusive, um profissional disse, fuja da ortognática, né, da área da saúde. E minha mãe sempre do meu lado, né? E minha mãe, misericórdia. Meu Deus, o médico disse para fugir. Meu Deus do céu, só que de outra área, não nessa área de bucomaxilo. E aí ele falava, meu Deus, fuja dessa área ortognática, aquele tabu, né? Da boca presa por não sei quanto tempo. Amigos falando, meu Deus do céu, você vai fazer ortognática. Teve um que disse, tem uma amiga minha que fez, está 90 dias sem comer nada, só no líquido. E misericórdia, assim, aquele boom de informações negativas. E assim, você sabendo que você precisa passar por ela, né? Eu precisava passar por ela, não era opção apenas de estética, e sim de funcionalidade. Meu caso, né? Não julgo também que quer passar por parte estética, indico até demais, faça, que você não se arrepende. No caso só estético, mas no caso funcional de saúde, eu precisava
passar pela cirurgia. E aí, quando eu vi essas informações, essas dicas, né, Esses negativas, mitos. Uhum. e aí eu fiquei desesperada. E aí, mãe, a primeira, não vai fazer com qualquer pessoa. Você não pode. Vamos procurar uma pessoa, vamos procurar um profissional. E aí eu conversando com uma grande amiga minha, Paulinha, ela, Dani, você não pode fazer com qualquer pessoa. Eu tenho a pessoa para lhe indicar. Meu amigo fez, só que ele não fez com você, né? Ele teve experiências, ele é de outro estado, é de São Paulo, se não me engano. Então ele teve outras experiências negativas. Ele fez, teve que refazer. Ele era classe 3, ficou classe 2, relutou para ficar classe 1. E aí você já fica desesperada, né? Meu Deus, realmente eu não posso entregar meu rosto, meu problema, para qualquer pessoa. É E aí, engraçado isso, né? Porque o que eu percebo é que os pacientes que chegam sempre chegam com a história de alguém. Sempre. Ninguém. Eu digo que eu não recebo um paciente virgem de comentário. é, Sempre tem alguém que passou, alguém da família, algum amigo, a experiência não foi boa e tudo mais. E por mais que você queira, digamos assim, pintar de uma forma diferente, às vezes até é difícil a gente argumentar. Eu disse, não, o senhor está dizendo isso, mas fulano de tal, que é meu amigo, fez, aconteceu isso, isso e isso. E é difícil você contra-argumentar, né, com esses fatos. desmistificar, né? É, Tirar isso da cabeça das pessoas, que as pessoas, poxa, escutei tanta coisa ruim. Aí ele, então assim, quando ela me indicou, aí a gente vem pro Instagram, né? Porque aqui é onde a gente tem acesso a tudo, aos casos, às experiências de outras pessoas. Então, quando ela me disse, eu corri pro seu Instagram. Ela disse, gostei, vou marcar a consulta. Assim, não marquei, né? Marquei, fiz uma pesquisa também com outros profissionais e fui para outros profissionais, não vou mentir, vou ser bem franca, mas quando eu fui para o doutor Alexandre, aquela aula, né? Aquele, falar sobre como era a cirurgia antigamente, como a tecnologia, com os avanços, como é hoje a cirurgia. E aí, quando eu saí da consulta, doutor Alexandre, super paciente, eu fui com o Ravi, eu acho que o Ravi tinha 3 meses no era peito, bem novinho, eu lembro disso aí. mamando na consulta, minando para dormir. E o doutor Alexandre, super paciente, Belay também, minha super paciente, não se preocupe. Todo mundo me recebeu super bem, porque eu sei que uma criança, um bebê de 3 meses, numa consulta dessa, totalmente explicativa, né? Então, assim, requer muita atenção. E aí, quando a gente saiu da consulta, eu e mãe, a gente, porque mãe tá sempre comigo, né? É ela que opina. A gente olhou uma pra cara da outra, disse, é ele. Não, não, não tem mais, assim, não tem. É doutor Alexandre, a gente tem que fazer com ele. Então, assim, eu procurei doutor Alexandre, você, né? Antes mesmo de iniciar o tratamento ortodôntico. Então, porque eu precisei passar pelo tratamento ortodôntico 1 ano antes da cirurgia. E aí, quando eu procurei, eu não tinha nem iniciado o tratamento ortodôntico. Mas eu já iniciei esse tratamento sabendo quem ia fazer minha ortognática. E aí, o doutor Alexandre foi além. Ele disse: olha, além o indicativo, ele olhou para minha mãe e disse: se você está querendo saber se você quer ouvir de mim que ela não vai precisar de cirurgia, ela vai precisar. Mas não se preocupe, ela está em boas mãos. E assim, isso tranquiliza muito a gente. Ele foi além, ele disse: olha, indicativo de artroscopia. Outro nome que também não era familiarizada, né? Que ó, eu acho que foi a peça-chave, assim, né? Tanto na minha recuperação, a artroscopia da ortognática, que eu acho que me ajudou, como durante meu tratamento ortodôntico. Porque, como eu usei, você estava falando sobre as mini placas, né? Eu acho que do tratamento ortodôntico, da ortodontia avançada, como mexeu muito com minha mordida, como mexeu muito com meu rosto, modificou tudo, evidenciou mais minha classe 2. E aí, a artroscopia, nesse processo, foi fundamental, porque eu passei por esse tratamento inteiro sem dor. Isso é uma coisa interessante, né? Você, quando me procurou, você tinha um quadro de dor bem significativo. E isso que você falou faz todo sentido. Porque eu imagino que teria sido passar pelo tratamento ortodôntico, que a gente sabe que esse tratamento ele visa alinhar e nivelar os arcos dentários para preparar para a cirurgia. E a gente sabe que é desconfortável, né? Não, não é só a cirurgia que é desconfortável, né? Então, quando eu indiquei a artroscopia para vocês, só contextualizando aqui para as pessoas, a artroscopia é um procedimento minimamente invasivo, que a gente entra na articulação através e a gente faz manobras para melhorar o posicionamento do disco articulado, o menisco, né? Todo mundo já ouviu falar aí no menisco do joelho, o menisco aqui da nossa articulação. Então, de fato, eu digo que o seu preparo ortodôntico foi muito mais humano, inclusive pela artroscopia, né?
você aguentou o tranco bem Com em relação a certeza. isso daí. Inclusive, eu passei por ele com menos dores do que eu tinha antes de usar o aparelho, né? Então, assim, foi realmente a minha salvação durante esse tratamento. E no pós também, né? O pós, a artroscopia me ajudou muito. E a artroscopia foi bom porque eu fiz o teste de como seria passar pela ortognática, não o mesmo São procedimento. portes distintos, né? São portes diferentes. Mas conhecer toda a equipe, saber como seria o processo, né? Já na artroscopia, a gente. Posso continuar, né? Pode, Porque eu me empolgo. lógico. Eu me empolgo. Quando eu É, falo, eu adoro falar sobre esse vamos assunto. embora. Então, na artroscopia, eu já percebi como a equipe era humanizada. Já fizeram um grupo. Meu Deus, quem tiver aí, já fale. Onde é que você vê qualquer profissional que vai fazer um procedimento, fazer um grupo com sua família, com a pessoa que vai estar ali acompanhando no hospital, com sua mãe, com todo mundo, com toda a equipe, lhe deixando à vontade para tirar dúvidas. Eles ficam na. Inclusive, existe um grupo até hoje. A artroscopia passou O grupo para não se ortognática acaba. que existe. Nem preciso mais, estou ótima, mas ainda está lá. Então, assim, tudo vai sendo avisado, comunicado e deixando todo mundo tranquilo durante o procedimento. Então, assim, Mariana, Belá e as meninas que acompanham o doutor Alexandre avisa: vai ser administrada a anestesia agora, iniciado o procedimento, finalizado o procedimento. Então, assim, essa comunicação tranquiliza todo mundo que está lá fora esperando. Porque meu parto, né, foi cesárea. Então, assim, todo mundo lá de fora ficava, meu Deus, quanto tempo? Ela tá já não sei quanto tempo. Só que às vezes você entra, fica lá no centro cirúrgico, ali na salinha esperando, demora. Então, assim, isso tudo facilita, deixa todo mundo calmo, que tá lá fora também esperando. Porque, querendo ou não, todo mundo fica, né? Entrou, quanto tempo que demora, fica preocupado. E essa comunicação da equipe com a gente, com a minha família, com o meu marido que ficava me acompanhando, foi muito bom. Eu sempre costumo dizer que, assim, Mariana é a grande responsável por essa experiência, né? E porque no dia da cirurgia, independente da cirurgia ser grande ou pequena, eu sempre estou muito focado no procedimento, né? E isso é natural. É engraçado porque uma vez uma aluna me perguntou, professor, você ainda sente um friozinho na barriga quando você vai cortar alguém? E eu disse, sim, lógico. E Deus me livre de deixar de sentir esse friozinho. Isso nunca vai ser automático para mim. Assim, eu sempre acredito que todo procedimento, por mais que eu tenha feito centenas de vezes esse procedimento, ele sempre é único, né? Aquela pessoa que está ali confiou no meu trabalho, confiou no trabalho da equipe. Então, eu sempre recapitulo. Eu sempre tenho o hábito de levar para o centro cirúrgico o planejamento, né? Então, para mim, mesmo que seja, e eu vou ser redundante, mesmo que seja um procedimento que eu tenha feito centenas de vezes, para mim, eu sempre trato aquilo como sendo uma primeira vez. Sim. Eu acho que isso me mantém num nível de consciência que minimiza os meus erros, entendeu? Eu acho que é digamos, uma certa tensão que me mantém alerta para dar o meu melhor. Eu não sei se eu me fiz entender. Né? E esse resultado então, assim, tem que ver, né? Nesse momento, o trabalho de Mariana, o trabalho da equipe como um todo é muito importante, porque isso que você falou, por exemplo, do seu parto, isso é muito relevante, porque a gente já viveu isso aqui. Mas Mariana já fez cirurgia que a família estava fora, eu estava lá dentro dando informação, e eu sei que isso tranquiliza a família, né? Porque, como você bem falou, o fato de você entrar no centro cirúrgico não significa que está começando naquela hora. Sim. Então, de fato, nós nos orgulhamos muito desse cuidado, né? Eu, Mariana, principalmente, que está aqui do meu lado. É o diferencial do consultório. Se você procurar com quem eu converso, eu, particularmente, não escutei ninguém dizendo, não, já passei por um tal procedimento e assim também. Não, ninguém. Confesso, se alguém souber, diga, porque eu ainda não conheço. Pode procurar aí que não tem não. Tem não. Mas Dani, é o coração de que Mariana é o coração da equipe. Fala um pouco pra gente como foi. Eu vou afastar um pouquinho aqui para Mariana ficar aqui do meu lado. Eba! Fala um pouco pra gente como foi. Oi, amor. A gente fica juntinho aqui. Tudo assim. bom? Oi, Dani. Você falando, eu tô assim, eu fico tão feliz, tão feliz. Para a gente é muito importante esse depoimento, de saber que você se sentiu cuidada, né? Muito. A gente costuma dizer que a gente se levanta todos os dias, acorda todos os dias para cuidar e transformar vidas, né? E nunca vai ser uma ortognática, é uma vida, né? O paciente, a paciente. Com certeza, é o amor da vida de alguém. A gente leva exatamente isso. A gente leva isso muito a sério, eu fico muito feliz. Dani, fala um pouco para a gente como foi esse pré-cirurgia ortognática, né?
E se a gente levar em consideração que a ortognática é um porte maior do que uma artroscopia, né? Um procedimento, digamos, por mais que seja minimamente invasivo, mas é um procedimento maior do que a artroscopia. Sim. Como é que foi para você isso? Assim, como é que foi essa preparação ortodôntica? Como é que foi essa jornada até chegar o dia da ortognática? A jornada foi um pouco complicada por causa do aparelho, né? Assim, quem já usou sabe como é chato usar aparelho. Mas e aí eu usei é necessário. aqui, mas necessário, né? Necessário. Tá vendo que o chato é o aparelho, não é a cirurgia? Não. E assim, já ouço, ai, como é corajosa. A cirurgia em si, eu era muito tranquila quanto passar pela cirurgia. Assim, eu não tenho medo de dizer que a cirurgia foi tranquila para mim. Não tenho. Zero medo. Agora, assim, tem aquela expectativa, né? Aquela ansiedade boa de você querer passar pelo procedimento para acabar logo com tudo. Mas o tratamento ortodôntico foi chato para mim. Quem me conhece, quem conviveu comigo esse tempo, o doutor Alexandre sabe que na ortognática foi o calo, a primeira coisa que ele fez foi retirar as mini placas que eu usava. Então, para mim, o pior foi conviver com isso. Mas, assim, o preparo até chegar à cirurgia, eu não tenho medo de dizer que foi tranquilo. Eu ficava animada, tá chegando, vai chegar o dia. Então, quando eu escutei estar liberada para a cirurgia, eu fiquei animada. Eu fiquei muito animada, porque eu sabia que estava perto do fim do meu tratamento. Então, a ortognática, o dia da ortognática, para mim, foi um dia feliz. Eu estava super tranquila. E teve a preparação, né? Não é só chegar, você vai para a ortognática. Chegou o dia da cirurgia. A equipe, né, doutor Alexandre, Mariana, todo mundo orienta a gente muito bem. Então, tive que passar por profissionais antes da cirurgia. Então, foi orientado a psicóloga, nutricionista, a consulta com o doutor Sérvulo, que é muito boa também. O doutor Sérvulo é o anestesista da equipe, que ele consegue dizer tudo que você vai passar depois da cirurgia. Então, quando você acorda, você sabe exatamente, você escuta a voz dele, né? Você tá sonolento, você tá acordando, você tá escutando o doutor Sérvulo, diz que isso é normal, vai passar por isso, por isso, por isso. Então, assim, tudo para mim foi muito tranquilo, porque eu estava preparada para esse dia. Tem uma coisa que eu queria contextualizar na realidade. Assim, o preparo ortodôntico, ele, na grande maioria das vezes, existem exceções, mas ele é necessário, né? E eu digo que assim, é uma comparação infeliz quando a gente compara, por exemplo, a cirurgia com a ortodontia, porque a ortodontia demora mais, né? E o aparelho ortodôntico, de certa forma, tem seus incômodos, mas ele é extremamente necessário, entendeu? Eu sempre falo que o sucesso de um tratamento, ele é fruto de cada pedacinho das pessoas que participaram daquele tratamento. Sim. E a ortodontia também é muito importante, é extremamente relevante. Sim. Inclusive, eu acho que é bem importante explicar para quem está assistindo, né? Porque uma pergunta muito frequente, inclusive se alguém tiver alguma pergunta, vamos deixando aí, viu? Já vi que tem algumas, a gente vai voltar um pouquinho para responder. Mas uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né, é que nem toda ortognática precisa de um tratamento ortodôntico. Não é regra ter que colocar aparelho para ser submetido a uma cirurgia ortognática. Existem casos onde o paciente não precisa usar antes e usa apenas depois. E existem casos onde o paciente nem precisa usar antes e nem precisa usar depois. E existem casos como o de Dani, que usou antes e depois. Então, não é uma regra, por isso, inclusive, que a gente indica consultar o cirurgião para poder saber se é necessário ou não é verdade? Dani, eu queria que você falasse um pouco, já que você puxou o assunto aí dessas avaliações que eu sempre solicito dos pacientes, né? Avaliação psicológica, avaliação nutricional, né? E na grande maioria das vezes, os pacientes olham um pouco desconfiados em relação a isso, né? Principalmente a avaliação psicológica. Como é que você lidou com isso, assim? Como é que foi para você isso daí? Porque você passou por uma mudança bem significativa, né? Sim. A questão de ir para psicóloga, eu dizia, acho que eu não vou. Estou muito bem resolvida. E na minha cabeça, né? Tá achando que eu sou louca, né? Pra quê? Eu tô muito bem resolvida, eu tenho que passar pela cirurgia, eu vou ficar melhor do que tô hoje. Pra que eu vou passar? Eu vou ficar bem, eu vou ficar melhor, eu vou ficar mais bonita, não vou mentir, né? Era o pensamento. Então, assim, pra que passar pela psicóloga? Eu sou muito bem resolvida da cabeça. Mais uma vez, minha mãe, inclusive, ela tá assistindo ali no quarto. Ai, Manda um mãe. beijo bem grande pra ela. Eu vi, uma maravilhosa.
Ela, você vai sim, é importante ir. Com certeza você vai ter que ir. E fui. A gente tem que escutar nossa mãe, né? Só não em outras do camarão, né? Que é carregado, mas fora isso. É, Mas eu disse, vou pra psicóloga, né? Fiz direitinho. Tudo que o doutor Alexandre mandou, eu fiz. E aí fui pra ela, maravilhosa. E a gente pensa que a gente não tem medo na nossa cabeça. A gente pensa que a gente está 100% preparado. Quando chega lá, que ela vai perguntando, que ela vai entrando mesmo na sua mente, a gente vê que existem algumas inseguranças. E uma coisa que ela falou e que Mariana me falou no dia da alta, eles foram lá pessoalmente, sentaram, conversaram, são os julgamentos das pessoas, né? As pessoas se sentem no direito de julgar você depois de cirurgia, da cirurgia, de como você ficou, de falar da sua aparência. E isso começou a dar na minha cabeça, né? Eu disse, poxa, como é que as pessoas vão me ver, né? Depois. E a psicóloga falava, não se preocupe, assim, eu nunca vi ninguém para dizer, nossa, como você tá tão diferente, não é a mesma pessoa, você vai mudar para melhor, você vai mudar para melhor. Então, eu fui com essa cabeça, né? Assim, ela me orientou bastante, ela me tranquilizou. De não me importar com o julgamento das pessoas, o que as pessoas iam começar a falar de mim. Mariana disse, olha, as pessoas vão começar a se sentir no direito de falar sobre sua aparência. E não é assim, né? Então, uma das coisas que eu fiz depois da cirurgia, de proibir visitas. Que as pessoas se mandam de visitar, né? bem hostil, né? Algumas pessoas não sabem, né? Eu até tenho a curiosidade de saber se eu sou da área de saúde, se não sou, né? A minha formação inicial é em pedagogia, então eu desenvolvi esse olhar para o cuidado, né? Para o ser humano de um modo geral. Se tivesse continuado na pedagogia, talvez tivesse até feito psicopedagogia, sempre fui uma grande admiradora, né, dessa área. E aí, essa ideia também, acho que pouca gente sabe, que é uma ideia minha, né? A gente sempre conversava sobre essa questão da cirurgia e a gente via que uma coisa muito comum é que os pacientes com 24 horas chegam lá no consultório, olham para uma foto do antes e dizem, meu Deus, eu era assim, né? Às vezes, essa autoimagem do paciente, e não só do paciente de cirurgia ortognática, né, mas a autoimagem do ser humano, ela pode sim estar um pouco desalinhada, né? E aí, essa questão da avaliação com a psicóloga, que na verdade não é uma avaliação, né? Eu até repeti aqui a palavra que a Alexandre usou, mas na verdade é uma consulta, né? É um momento, na verdade, com a psicóloga, onde ela possa alinhar as expectativas, né, com a realidade, digamos assim, porque algumas pessoas também têm na ortognática a solução de uma vida, por exemplo, depois que eu fizer a minha ortognática, eu vou emagrecer, meu marido vai... Eu vou casar. Vou casar. Não, você vai só operar o olho, você não vai fazer uma bariátrica, né? Então, assim, é muito importante que a gente possa, de fato, alinhar o que espera, né? E a gente acredita muito que o paciente com isso, eu fico muito feliz de você estar dizendo isso, Dani, que você tinha conhecimento de todo o processo da cirurgia, porque a gente acredita que o conhecimento traz segurança, então por isso que a gente faz tanta questão de conversar exaustivas vezes, né, e de segurar na mão de vocês para que esse processo seja o mais tranquilo possível, né? Dani, eu queria que você falasse um pouco dos momentos pré-operatórios imediatos, assim, como é que foi sua chegada no hospital? Vamos falar aí do ponto de vista de sentimento mesmo, assim, como é que foi para você o grande dia, né? O dia de chegar no hospital, de todo esse processo, mesmo você já tendo passado previamente pela artroscopia e tendo, digamos, uma prévia de como seria, né? Me fale como é que foi esse sentimento aí. Felicidade, assim, Mariana até brincou, olha o jeito dela, como ela tá tranquila pela cirurgia, né? Então, assim, eu fui muito feliz no dia da cirurgia, eu fui muito feliz, eu fui muito tranquila, eu fui muito segura. Quando a gente fica ali, né, na salinha esperando, ai meu Deus, vai ser a hora, a gente fica ansiosa para ver como vai ficar o rosto depois. Acho que é o principal, né, assim, para ver o pós. E assim, eu sou bem tranquila em dizer que eu fui feliz, assim, no dia da cirurgia. Chegou o grande dia, chegou o dia que eu tanto esperei, né? Que eu tanto me preparei. Assim, eu esperei mais de um ano pela cirurgia. E eu fui muito feliz. Fui com meu marido, me acompanhando em todos os momentos, minha mãe dando suporte com meus filhos. Então eu fui sabendo que meus filhos estavam em boas mãos, sendo bem cuidados, né, por ela. Meu marido ali do meu lado. E eu lembro que foi a logística de... Porque seu marido trabalha viajando, né?
Eu lembro bem da logística de organizar a cirurgia e ver quando ele estaria em Natal. Tinha que Mas no final deu tudo coincidir certo, com né? a folga dele, É. porque ele é o meus braços e minhas pernas, né? Uhum. Então, assim, tinha que coincidir o dia que ele chegava de folga, bem no início da folga dele, porque ele passa 21 dias em casa, para essa recuperação minha, ele está aqui comigo e com minha mãe para ajudar com as crianças, que foi outro fator, né? Eu disse, meu Deus, eu com um bebê de 1 ano, passar por uma cirurgia dessa, não vou pegar nele, vou ter que ter o cuidado, só que foi Mas ótimo, eu né? não lhe proibi de pegar no seu Foi bebê, bem você lembra? Justamente, diferente, não, foi não foi? ótimo, por isso. É. Tem 1 ano, Dani, como é que foi acordar? Como é que foi seus primeiros momentos? Porque entenda, o objetivo da nossa live hoje é mostrar de forma clara, de forma verdadeira, como é de fato, né? Assim, essa não é uma live, pessoal, que nós combinamos absolutamente nada. nada. Mariana fez um convite a Dani, né? E Dani está aqui de coração aberto, falando absolutamente tudo que de fato ela passou. Então, para a gente é muito importante isso, assim, que de fato quem quiser perguntar alguma coisa a ela, né, como paciente, eu tenho certeza que ela vai perguntar de forma clara e objetiva, como ela está respondendo E aqui a quem gente. conhece alguém que queira passar por uma cirurgia ortognática, tenha esse sonho, né? Encaminhe essa live, né? Você pode ajudar alguém a sair a transformar a sua vida, Sim. né? Porque às vezes o medo paralisa e a gente vê que existem muitos medos e muitos mitos em torno da cirurgia ortognática, né? Medos reais. Eu estou vendo aí que já tem algumas perguntas sobre a questão da parestesia, tem algumas perguntas aqui em cima, inclusive quem quiser perguntar, vão mandando aí que a gente vai já retomar. Mas eu queria, Dani, que você falasse, como o Alexandre falou, né, do acordar. Como é que foi abrir o olho depois da cirurgia? Antes da anestesia, né, doutor Cérvulo vai pessoalmente, não manda ninguém lá não, tá? E como a gente vê alguns casos no centro cirúrgico. Então, ele vai pessoalmente lá, tanto na consulta antes, como depois ele vai e orienta. Olha, você vai acordar, a gente vai estar do seu lado, Mariana também, doutor Alexandre, todo mundo disse. Então, quando você acordar, vai estar todo mundo lá, do seu lado, segurando a sua mão. E assim foi feito, né? E assim foi. Eu adormeci, né? Com a anestesia, com a medicação, com a Mariana e o doutor Alexandre do meu lado, segurando a minha mão. E isso, para mim, naquela frieza do ambiente cirúrgico, foi fundamental, assim. Eu disse até na outra live, é um afago, é um acalento, porque você tá ali totalmente entregue, você Uhum. tá totalmente entregue, e você ter essa pessoa ali do seu lado para isso, para lhe acalmar, lhe tranquilizar, segurar na sua mão e dizer que está tudo bem. E você acordar com essa mesma pessoa do seu lado, e saber que ela esteve ali o tempo todo cuidando de você, é muito tranquilizante isso. Quem passou por experiências negativas deve imaginar como seria menos traumáticos dessa forma, né? E aí, quando eu acordei, eu já estava, acho que na sala, né, fora do centro cirúrgico já, Na sala de na sala de recuperação. recuperação, obrigada. Já estava na sala de recuperação, acordei com Belai, eu escutava Belai, Mariana e doutor Cérvulo. Eu disse, Belai, aí eu estava acordando, eu disse, Belai, estava sonhando com os meus filhos. Ah, eu me lembro disso. Ela disse, foi bom ou ruim? Eu disse, bom, acho que Ravi estava brincando de bola, eles correndo, até me emociona. Uhum. Ela disse que bom. Aí o doutor Cérvulo dizendo que estava tudo bem, que tinha ocorrido tudo bem. Eu reconhecia tranquilamente a voz de todo mundo. E daqui a pouco eu escutava aquela voz do doutor Alexandre. Que pescoço é esse? Você está linda, Mariana, você está linda. Então, assim, eu acordava já assimilando a voz de todo mundo, sabendo que todos estavam ali comigo, né? Então, já sabia que estava na sala de recuperação e esperar o tempo para poder ir pro apartamento, né? Você sabe que Mariana, ela não se habituou ainda com esse momento, né? Todas as vezes que o paciente está dormindo, ela sempre se emociona e é muito relevante isso, porque a frase dela, e eu vou me apegar a isso aqui, é sempre isso. Aqui, de fato, é um momento de muito, muito especial, que o paciente, de fato, é uma entrega sem tamanho, né? Você está entregando, entre aspas, sua vida àquela equipe, àquela pessoa. Então, a gente honra muito isso, sabe, Dani? Assim, para a gente isso é muito especial. Assim, de fato, a gente leva muito a sério essa confiança, né? Isso que você está falando, Dani, assim, de dizer que é muito
acalentador, né? Dormir com alguém segurando sua mão e acordar com essa mesma pessoa segurando sua mão. Isso está entre alguns cuidados que a gente tem, né? Tem uns que vocês percebem diretamente, outros que vocês não percebem, como por exemplo, e outros que estão até dormindo, mas que existem. Por exemplo, a temperatura da sala, né? A gente nunca recebe o paciente na temperatura gelada, que é a do centro cirúrgico, então a gente sempre desliga o ar-condicionado antes, né? Quando o paciente entra na sala, é sempre um monte de gente ali dentro daquela sala e a gente apresenta o paciente a cada pessoa que está ali, né? Quando o paciente vai ser sondado, por exemplo, né? Às vezes o paciente precisa de uma sonda uretral, o paciente já está dormindo, mas nós temos o cuidado, né, de que só permaneça na sala de cirurgia a enfermeira e a enfermeira, a circulante e a enfermeira que são os responsáveis por essa sondagem. Então, não é um oba-oba, digamos assim. Uma outra coisa também que a gente tem muito cuidado é que o dia da cirurgia é uma festa para a equipe e um momento de felicidade e de tensão para o paciente. Então, uma coisa que a gente tem muitíssimo cuidado é que aquela pessoa dali é a nossa estrela do dia, como eu costumo dizer, né? Assim, viu? E o nosso dia, de fato, é entregue a este paciente, né? Porque os nossos filhos ficam em casa sob os cuidados. É o dia que os nossos filhos não nos veem. Não nos veem, exatamente. E eles sabem, e inclusive fazem chamadas de vídeo durante a cirurgia e tudo mais. Mas a gente tem esse cuidado de não só lhe fazer sentir especial, mas de fato cuidar de cada pequeno detalhe para que esse grande balé, que é o dia da cirurgia, saia bem ensaiado, né? Saia, eu digo que é como um show de mágica, né? Aonde, por isso eu tô até aqui, estou eu e Micheline me revelando alguns segredos do que tem por trás, mas que às vezes não percebe. Tenho certeza que você não sabe se o ar-condicionado estava ligado ou desligado na hora da sua entrada na sala, mas são detalhes que de fato fazem toda a diferença e a gente fica feliz de saber que você se sentiu dessa forma. Sim. Dani, o que é que você esperava em relação à internação em si? Acordou, foi para a recuperação, ficou ali 2 horas na recuperação e foi para o quarto. Como é que foi essa chegada, né? Porque quando chega, todo mundo fica olhando para saber como é que foi a mudança, né? Quando eu cheguei, tava só Jonathan, né? Tava só o meu marido. E aí eu cheguei ainda sonolenta, eu ainda dormi, mas logo já seguindo as orientações, né? Levante, ande, faça a caminhada, fale. Só que eu acho que, como todo paciente, se acha que não pode falar, né? Então, assim, eu acho que pelo medo de tentar movimentar, a gente trava, né? Não é que está travado. A gente trava pouco. Então, fica falando assim, o doutor Alexandre lá, fala direito, não precisa falar assim. Mas a gente a gente acha que não pode algumas coisas, né? Confesso, não vou fazer isso. Para tomar o suco, eu tive medo, eu acho que vocês lembram, né? Que vocês me ligaram. Eu tive um medo de tomar um suco. E Mariana toda calma, não, tenha calma, vai dar tudo certo. Você não pode usar canudo. Use o canudo hoje, mas também no mesmo dia já tirei o canudo, já consegui tomar líquido, né? Então, eu cheguei da cirurgia, já tomei bastante líquido, já consegui normalmente, depois da primeira tentativa. Mas eu confesso que eu ficava com medo de me olhar no espelho. Eu disse até pra psicóloga, ela falou comigo, e aí, como você tá? Eu disse, fugindo do espelho. Porque eu enchei, né? Assim, eu tive muito edema. Que não é tão comum. Tirar as placas e por isso... Isso, porque não é comum, porque o meu procedimento teve 2 juntos, né? Eu preferi tirar... eu pedi esse favor, doutor Alexandre. Viu? Eu preciso... Sim, não. O pescoço, a ortognática completa e ainda a retirada das placas. E eu vou contar um segredo. O mais difícil de tudo foi tirar as placas. Porque fugiu da rotina e eu tive que abrir as placas de ancoragem ortodôntica, né? E, de fato, é uma localização que não tinha como eu fazer 100% minimamente invasivo, né? Isso atrapalhou um pouco o pós-operatório. Daí é um favor, eu agradeço você ter feito isso junto da ortognática. Porque já pensou ter que passar por esse procedimento de tirar essas placas antes, para depois passar novamente pela ortognática? Não foi uma opção minha. E o doutor Alexandre se prontificou em tirar. Eu agradeço, inclusive, por ele ter tirado no dia,
Porque já foi tudo um combo, né? Mesmo tendo o sofrimento de inchar um pouco mais, né? Digamos assim, passar por isso, eu preferi por não ter que passar de retirar essas placas. Ela me incomodava muito e eu quis que o doutor Alexandre tirasse. Agora eu tenho uma pergunta para quem está aqui assistindo a gente. Olhando assim essa carinha de Barbie, este pescocinho de milhões, quero ver quem adivinha com quanto tempo de cirurgia ortognática e lifting de pescoço Dani está hoje. Vamos ver, vamos lá, que comecem os palpites. Vocês acham que ela está com quanto tempo? Quero só saber. Vão colocando aí que daqui a pouco ela responde. Vamos ver. Dani, Ai, o primeiro palpite 2 meses, vamos ver quem dá mais, quem dá menos. Mas vão falando, que daqui a pouco a gente responde. Dani, me fale quando foi que, de fato, no pós-operatório, você se olhou no espelho e disse assim, não, agora eu estou exatamente como eu vou ficar, agora eu estou... Quando foi que, de fato, você virou a chave e disse assim, não, eu estou acostumada ao meu novo rosto, à minha nova realidade? Isso foi com que período, mais ou menos? Eita, tem que recapitular aqui, mas eu acredito que com um mês depois eu comecei a... Olha aí ela dando spoiler. Já está com mais de um mês, então, ó a dica. Eu acho que com... Porque assim, como eu enchei bastante, é um caso atípico, né? Eu vejo pessoas no consultório do doutor Alexandre, com uma semana eu ficava assim, gente, como assim? Mas eu acredito que vai de pessoa para pessoa também, né? Eu tenho acho que eu tenho mais essa facilidade, digamos assim, além do BO das placas para retirar. Mas com um mês aproximadamente, assim, eu olhava e começava a me sentir bem. Eu disse, estou muito satisfeita. Hoje eu olho assim e Tem saudade adoro. daquela Dani do passado? Não, nem gosto de ver as fotos. E uma coisa que a gente Gosto não dessa, falou ainda foi que ela fez também o pescoço, né? Eu amei, né? O doutor Alexandre falou na consulta. Importantíssimo você falar nisso, assim, do pescoço, né? Que a gente estava na consulta do planejamento. Isso. Na consulta do planejamento, o doutor Alexandre passa tudo o que vai fazer exatamente, o que ele vai mexer, quanto ele vai avançar, o que ele vai fazer. E ele me disse uma coisa que eu acho importante dizer aqui, que eu não esqueço nunca. Ele disse, entenda, Dani, minha obrigação é corrigir, vamos dizer assim, né? Ele não falou com essas palavras, mas minha obrigação é corrigir o seu problema. É trazer a funcionalidade de volta. É tratar o seu problema. É minha obrigação. Mas eu vou além. Eu quero imaginar como você vai ficar, como o seu rosto vai ficar depois da cirurgia. Harmonicamente falando, né? Então, assim, não adianta, se ele tivesse feito o mínimo que precisava fazer, eu não estaria satisfeita. Então, se ele tivesse só feito o avanço para fazer o alinhamento, né, aqui, eu talvez não estivesse satisfeita. Então, quando ele chegou no planejamento e disse, eu vou operar a sua maxila, eu vou operar a sua mandíbula, eu vou avançar, eu vou colocar queixo, mexer no mento, vou colocar mento, vou aumentar, né, e vou fazer a cervicoplastia, porque eu quero seu pescoço, seu contorno lindíssimo. Eu tenho que pensar como você vai ficar depois. E isso me encheu os olhos. Meus olhos brilharam na mesma hora. E eu não tinha até então pensado nisso. Até então eu não imaginava assim, para mim, corrigindo, estava tudo bem. Não, ele vai corrigir, eu já vou estar satisfeita. E ele foi além disso, né? Então ele disse assim, eu vou além do que eu posso lhe entregar. Então, assim, minha obrigação é trazer a funcionalidade de volta. Mas eu quero imaginar, eu quero que você fique bela, eu quero trazer o melhor para você depois. E aí veio as cerejas do bolo, né? O pescoço é uma delas, eu amo, né? O zigoma também, né? A maçã do rosto. Sim, a maçã do rosto, quando operou a maxila, né, também. Então, assim, eu não me arrependo absolutamente de nada. Então, assim, de ter operado, entreguei totalmente. O que é que você acha? Eu costumo dizer, Dani, que assim, a cirurgia ortognática, a parte funcional, vou ser redundante aqui no que você acabou de falar, é uma obrigação. Oferecer função para o paciente é uma obrigação. Mas ter esse toque da estética facial, porque não vamos ser hipócritas, né? Todo mundo quer melhorar. Sim. Não, a função é importante, mas ninguém vai deformar uma face em detrimento da função.
eu tenho que oferecer o melhor do ponto de vista estético também. Você é uma moça jovem, bonita, com uma vida útil enorme pela frente. Então, a gente sempre tem que ter esse apreço, esse cuidado com o paciente de oferecer o melhor. E eu nunca me abstive disso. O que eu posso oferecer, o que eu posso refinar o resultado, lógico que a gente vai refinar, né? E o seu caso, eu dei uma acertada boa, porque você tá linda. Deu sim, inclusive, meu diagnóstico. A gente já postou o seu caso, Dani, agora. Então, quem ainda não viu antes e depois de Dani, convido-lhes a ver depois da live. Está no perfil, na verdade, o pescoço de milhões e a ortognática completa. Dani, manda agora meu perfil, amo. Revele aí pra gente com quanto tempo você está de cirurgia. Isto foi em agosto, né? Setembro, outubro. 3 meses de cirurgia. 3 meses. 3 meses. Exatamente, foi no começo de agosto, dia 1º de agosto. Então, hoje você tem alguma restrição, Dani? Não. Você deixa de fazer alguma coisa, alguma atividade? Deixa de mastigar alguma coisa? Não. Sua mãe já deixa de comer camarão? Já. Camarão, já deixa. Ai, mãe, engraçado. Tem uma pergunta aqui, Dani, sobre a parestesia. Uma pessoa perguntou aqui um pouquinho. Vão mandando aí as perguntas, hein, galera? Eu estou subindo aqui um pouquinho. Deixa eu responder a do doutor Alexandre sobre as restrições, né? Doutor Alexandre nunca me restringiu de nada. Ele sempre disse, você pode comer tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Desde que você se sinta confortável, que você consiga. E aí, eu acho que na primeira semana, com 2 semanas, eu fui no consultório dele e ele... O que é que você está com vontade de comer hoje? Um sanduíche do McDonald's. Você nos influenciou naquele dia, viu? Foi. Aí nesse dia foi uma janta coletiva. Até os filhos do Dr. Alexandre jantaram McDonald's. É verdade. Saímos do protocolo total. E aí, meu Deus, eu não vou conseguir abrir a boca, né? Totalmente, porque eu já tinha problema de abertura de boca, tinha redução. Antes da ortognática, que depois, no processo, até chegar nas mãos de Maria Afra, queridíssima, que fez essa parte. Que fez essa parte para eu voltar a mastigar perfeitamente. Eu contava os dias para chegar em Maria Afra, porque eu sabia que quando eu chegasse nela, indicação do Dr. Alexandre também, eu sabia que quando eu passasse por ela, eu ia conseguir mastigar. E aí eu comi o sanduíche inteiro, de garfo e faca. Mas Com quantos dias de cirurgia, Dani? Eu acredito que com 10 dias, 12 dias de cirurgia, eu comi o sanduíche. Enquanto uma amiga minha disse que tinha uma amiga dela que tinha feito em outra cidade, estava há 90 dias tomando líquido. Aí eu disse, não, eu vou comer um sanduíche, eu tô liberada. E assim, sem restrições. Vou comer um cheddar do McDonald's, né? Ai, que delícia. Dani, tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais para mim do que para você, né? Qual a idade mínima para a realização da cirurgia ortognática, né? Hoje, a gente sempre pesa a relação custo-benefício, né? Lógico que a gente foge de pacientes no início da adolescência, né? Mas no final da adolescência, por volta dos 16, 17 anos, né? Dependendo do caso, já dá para a gente operar. Eu tenho uma paciente que eu operei com 16 anos, né? E ela não teve, eu já acompanho essa paciente há muitos anos, é uma amiga pessoal, e há muitos anos a gente acompanha, e ela não teve nenhuma recidiva, ou seja, não teve nenhum retorno ao diagnóstico anterior. Então, é uma resposta difícil, mas geralmente a partir dos 16, 17 anos o paciente já está apto a ser operado. Tá? A parestesia, né, que falaram também. Verdade. A parestesia, ela assusta um pouco, mas nada que você não esteja orientado, né? Então, antes da cirurgia, o doutor Alexandre já falava. Você vai ter parestesia, você vai ter que ter cuidado. Vamos explicar para a galera. Doutor Alexandre, por favor. A parestesia é a perda temporária da sensibilidade tátil na região do queixo. Ou seja, você não sente tocar. Não é nada em relação à movimentação. Você movimenta normal, mas é como se tivesse uma dormência, né? Basicamente isso. Então, eu tive muita, né? Aqui no lábio inferior, no mento, porque, coitado também, né? Precisava. Mas eu tive muita, mas com as sessões com a fono, né? Na fonoterapia, a aplicação de laser, fiz 10 sessões. Primeiro, fiz 10 sessões com Carla, mãos de fada, que eu dormia. Eu lá toda inchada e Carla me drenando, e eu dormindo. Então, isso ajuda, né, a funcionalidade, a musculatura conseguir se movimentar. E com Maria Afra, que é a fono, Carla é fisioterapeuta, tive esse pós com as duas, que foram fundamentais para mim, né, no meu caso. E aí, com Maria Afra, ela teve aplicações de laser e fazia estímulos, né, nessa região que ajudaram a voltar.
Então, voltou muito rápido. Eu vejo casos de até 1 ano de parestesia. E eu estou aqui começando já. Eu já sinto. Eu já sinto. Eu toco aqui no meu mento, no meu lábio inferior, e eu já sinto. Lógico que no começo a gente tem que ter cuidado. Quando vai tomar um cafezinho, quando vai tomar algo quente, né? Mas hoje já estou voltando a sentir. Ainda um pouco, vamos dizer assim, ainda um pouquinho dormente. Uhum. Mas eu já sinto. Quando você toca aqui, eu sinto já em todos os locais direitinho. Inclusive, quem acabou de entrar aqui na live foi a doutora Renata, Que também é maravilhosa. com certeza. Temos outra pergunta aqui, ó, para vocês. E a avaliação para se é necessário começar o tratamento pré-operatório? Eu acho que ela está querendo dizer como se precisa ou não, né, de aparelhação, não? Na realidade, a gente sempre visa, quando a gente faz o exame inicial do paciente, a gente solicita todos os exames, e são esses exames que vão esclarecer o quanto tempo o paciente pode se submeter à cirurgia. Tem pacientes que já chegam preparados para a gente, e a gente entra no processo de solicitação da cirurgia, através do convênio, encaminha para os profissionais da equipe, né, fonoaudióloga, físio, a própria avaliação psicológica, solicita os exames pré-operatórios, os exames laboratoriais, risco cirúrgico, e depois que tudo isso está pronto, a gente basicamente opera, né? Mas eu acho que ela quer saber, assim, como é que sabe se vai precisar ou não de aparelho antes ou depois da cirurgia. Inclusive, me corrija aí, viu? Quem fez a pergunta, se a gente está respondendo, Milena. Como é que sabe, né? Como é que funciona? Na realidade, quem vai responder isso daí é a avaliação da oclusão do paciente. A gente solicita hoje um escaneamento intraoral e a gente faz uma avaliação digital para ver os contatos dentários. Se, porventura, esses contatos estiverem, digamos, aptos a serem movimentados em conjunto, o paciente já está pronto. Então, assim, é uma avaliação da oclusão, do encaixe dentário. É isso que vai responder a gente. Então, Milena, é importante que o possível paciente procure o cirurgião, porque o cirurgião é quem vai dar esse veredito, né? Se vai precisar de tratamento ortodôntico ou não, porque, como eu expliquei, em alguns casos ele pode operar antes e o paciente colocar o aparelho depois. Também. Hoje isso é um mundo, né? Porque eu lembro, e apesar de eu ter uma estrada aí dentro da cirurgia ortognática, que eu acompanhei basicamente todas as evoluções, as grandes evoluções da cirurgia ortognática, mas o que eu percebo é que de 10 anos para cá, ou até menos, de 8 anos para cá aproximadamente, esse avanço foi muito rápido. Então, por exemplo, hoje a gente vê pacientes que são preparados com alinhadores, o famoso Invisalign, né? E tem um preparo tão bom quanto o aparelho fixo convencional. E isso, no início da ortodontia, digamos, com os alinhadores, era algo inconcebível, né? E eu me orgulho muito de ter sido pioneiro aqui no estado a operar paciente com o Invisalign, né? E a gente tinha um monte de dúvida. Eu lembro que o representante do Invisalign dizia assim, olha, tem um caso de um paciente em São Paulo, que foi doutor fulano de tal. Aí eu ligo para o doutor fulano de tal, você teve alguma dificuldade em operar esse paciente? Não, eu tive na hora do bloqueio e tudo mais, mas eu usei tal e tal coisa. Então a gente foi buscando essas informações, né? E de fato, eu sempre costumo dizer o seguinte, toda e qualquer evolução que traz um benefício real para o paciente, ela tem que ser utilizada. A gente tem que se despir dos nossos preconceitos, às vezes até da nossa filosofia, né? Porque, por exemplo, eu tive uma escola, um exemplo aqui, eu aprendi a fazer cirurgia ortognática começando pela parte superior. Hoje, começar pela parte superior, para mim, é uma exceção da exceção. Então, eu acho que a gente também, como profissional, tem que estar disposto a mudar, né? Desde que o beneficiado seja o paciente, né? Basicamente é isso. Temos outra pergunta aqui. Como a cirurgia é indicada no final da adolescência, qual a idade você recomendaria essa avaliação? O ideal é que a gente possa fazer uma avaliação da idade óssea do paciente. Então, a gente faz uma radiografia punho-carpal, certo? Para que a gente possa ver se esses ossos já estão numa fase de fechamento, de maturação, suficiente para o paciente ser operado. E uma coisa importante de falar aqui é que, em alguns casos, a cirurgia pode ser evitada, né? Isso. Às vezes, se eu não sei se é seu filho, sua filha, mas você conhece alguém que ainda é adolescente e que talvez, ou criança,
né? Às vezes ainda criança. A Alexandre já fez consultas de criança, né? Que às vezes os pais começam a perceber que não está desenvolvendo muito bem, né? Os ossos não estão desenvolvendo da maneira como deveriam, e os pais levam para uma avaliação para que veja, inclusive, se a cirurgia pode ser evitada. Quanto mais cedo, melhor, né? Com certeza. Na realidade, a ortodontia é uma ferramenta fantástica, é uma especialidade que tira muitos pacientes de uma futura cirurgia. E não tem nada de errado com isso, ao contrário. Se você tem a possibilidade de fazer com que seu filho, através de um tratamento ortodôntico, não seja submetido a uma cirurgia, ótimo, né? A cirurgia tem suas indicações e na realidade, são indicações, digamos, muito lógicas, muito claras. Mas aquele paciente que é uma criança ainda, que você tem que ter uma predisposição a ter a mandíbula grande ou ter a mandíbula pequena, existe um ramo da odontologia, que é a ortopedia funcional dos maxilares, que conseguem resultados fantásticos, né? Viva a ortodontia Mas nesse sentido. tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito comum a gente receber pacientes, né? Isso. Que os ortodontistas às vezes tentam tirar da cirurgia, né? Paciente adulto. Quando chega numa fase da vida, se você tem indicação à cirurgia e você não realiza essa cirurgia, isso acaba sendo delicado, tem algumas complicações. Então, é sempre importante que o cirurgião avalie, inclusive porque a gente tem muitos casos, né? Assim, que Alexandre, inclusive, adora quando ele consegue tirar o paciente da cirurgia. Então, mas é importante ver isso sob a ótica de um cirurgião também. Minha Dani. minha filha, inclusive, era classe 2. Como a mãe. Ortodontia, né? Classe 2 é o queixinho para trás, tá? Queixinho para dentro. Classe 2 e mordida profunda. Então, a gente já está pensando na possibilidade do tratamento. Pensando não, né? Já estamos Tem que fazer. o tratamento ortodôntico para evitar que ela, como a mãe, passe pela ortognática. Com certeza. Para estimular esse crescimento dessa mandíbula. Dani, a gente tá... Deixa eu perguntar só ela uma coisa. Dani, com quantos anos você tomou consciência de que você precisava da cirurgia? Foi agora, recente, com essas dores que você 30 sentiu? anos. Tá. Coitada. Não, então, você já sabia há bastante tempo que tinha essa indicação? Não, disse que só depois de Sim, com 30. Ah, tá. Agora, quando você começou a sentir Agora, dores. eu não sabia, eu fui inocente. E com quanto tempo você conviveu? Dani, para quem entrou agora, né, no início da live, ela explicou que além da cirurgia ortognática, ela passou por uma cirurgia na articulação, né? Porque, né, ela chegou lá no consultório sentindo bastante dor de cabeça e tudo mais. Com quanto tempo você conviveu com isso até achar que, poxa, posso resolver com a cirurgia? Na verdade, eu não pensei que poderia resolver com cirurgia, até porque era desconhecido para mim o termo ortognático, eu não sabia nem o que era, não vou mentir. Então, quando eu procurei a ortodontista, eu falo muito que eu fui muito feliz nas escolhas, fui muito feliz na escolha dos profissionais que me acompanharam, assim, de todos, da ortodontista, do antes e do depois, tanto o doutor Alexandre quanto os profissionais que ele me indicou. Então, assim, fui muito feliz nas escolhas, porque eles conseguiram me orientar muito bem. Eu fui para ela iludida, pensando que ia usar aquelas transparentezinho que o doutor Alexandre falou, né? Que ia dar uma aliviada na minha articulação e eu ia ficar ótima. Eu nem imaginava passar e usar aparelho. E aí, com 30 anos, eu acho, com 30 anos, ela chegou e me disse: você é paciente indicativo de cirurgia ortognática que precisa passar pelo tratamento ortodôntico. Então, no meu caso, já foi o inverso, né? Eu primeiro não procurei o buco primeiro, procurei a ortodontista, e aí ela me indicou o buco, né, para alinhados resolver o meu problema. Mas eu fiz o contrário, eu procurei a ortodontista pensando que esse é um problema e ela me indicou para outro. Então, assim, a ortognática para mim não era uma possibilidade, nem sabia o que era, não sabia que ia precisar passar por ela. Nós já estamos aqui estourando um pouquinho esse tempo que a gente se propôs a passar aqui, mas esse papo está muito legal, né? E tem uma outra pergunta e muitas perguntas aqui. De responder. Tem o desvio de septo? Tenho que fazer a cirurgia antes da ortognática? Não. Na realidade, toda a parte interna do nariz, a gente faz as intervenções necessárias. Então, se você tiver um desvio de septo, a gente vai corrigir esse desvio de septo durante a cirurgia. Se você tem uma hipertrofia dos cornetos nasais, a gente vai fazer a turbinectomia, né, ou a septoplastia. Todas as intervenções necessárias na parte interna e externa do nariz, elas podem e devem ser realizadas no mesmo tempo cirúrgico.
Ou seja, você faz ortognática e você ganha de brinde o desvio de septo, ganha de brinde a limpeza dos seios maxilares. Aproveite. É muito comum, muita gente que sofre com sinusite, né? E na hora da cirurgia, o acesso que ele tem é bem amplo, né? Ele consegue limpar muito bem. É muito comum quando a gente vai fazer, a gente chama isso de osteotomia Lefort 1, né? A gente abre o seio maxilar. E é muito comum a gente encontrar muitos fóricos lá dentro, que nada mais são do que acúmulo de secreção, às vezes de uma vida inteira. Pacientes que sofrem muito com isso daí. E quando realizam a cirurgia, que a gente faz essa limpeza dentro do seio maxilar, o paciente leva de bônus também uma respiração melhor. E Inclusive, isso, a minha Dani, piorou muito. pronto, era isso que eu queria provocar você aqui. Eu queria que você falasse do seu padrão respiratório hoje, quando comparado ao pré-operatório. Perfeito. Eu não sei como a gente ia deixar passar esse ponto, porque eu respiro muito melhor. Eu não conseguia correr daqui para a esquina, 10 metros. Semana passada na academia, eu corri 1 quilômetro. Para mim, isso é muito. Eu corri 1 quilômetro. Eu corri. E eu sentia dificuldade no fôlego. Não era canela, era o meu fôlego. Eu não conseguia respirar direito. E aí, eu fazendo exercício físico, atividade física, é aí que eu consigo me dar conta de como isso me atrapalhava e como hoje eu consigo respirar melhor. Como liberou tudo aqui, né? É importante esclarecer isso, né? Porque eu tô vendo aqui, né, que Milena está dizendo que até Dani falar sobre a cirurgia ortognática, ela não conhecia essa cirurgia e que esses esclarecimentos são importantes. Já que a gente está entrando aqui, né, no mérito da respiração, eu acho que é bem importante a gente tocar no assunto da cirurgia ortognática indicada para casos de apneia do sono. Muita gente, né, não sabe, na verdade, eu diria que 99,9% da população não sabe que a cirurgia ortognática é o tratamento de ouro para a apneia do sono, né? E aí eu queria que a Alexandre explicasse um pouquinho o porquê. Na realidade, eu venho acompanhando a evolução deste tratamento, ou seja, da cirurgia ortognática para a apneia do sono há muitos anos, né? E eu lembro que a Universidade de Stanford é a grande, digamos, é a que mais se destaca no mundo no estudo do tratamento para a apneia. E hoje é unânime em dizer, né, e provar isso através de casuística, através de resultados, digamos, sólidos, que de fato, como Mariana falou, a cirurgia ortognática ela é o tratamento de ouro para os casos de apneia obstrutiva do sono, né, que é um problema de saúde pública, pessoal. Hoje, eu ouso dizer que quase metade dos meus pacientes, metade, eu não estou exagerando quando eu digo isso, tem algum grau de apneia, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou tendo o cuidado de solicitar a polissonografia naqueles pacientes classe 2. Porque, às vezes, o paciente classe 2 que tem a mandíbula pequena, o queixo pequeno. Como era Dani no passado, né? E é impressionante como os resultados que eu estou obtendo em relação a esses exames é assustador. Assim, existe um grau de apneia muito grande. Um dado muito importante, a Associação Americana de Cardiologia tem revisado, né, a casuística dela de causa-morte, de morte súbita nos Estados Unidos, que antes se dava, dizia que apenas era por questão de infarto, as mortes súbitas como um todo. E esses casos estão entrando agora numa nova esfera de causa, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, de fato, é um problema. Lógico, tem outras comorbidades, né? Geralmente os pacientes têm obesidade, mas isso de fato não é uma regra. Eu tenho muitos pacientes que são magros, né? Mas que têm uma noite que usam inclusive CPAP, que é um aparelho que você usa para dormir. E isso é uma coisa que inabilita, né? Explica para as pessoas por que a ortognática está indicada em apneia do sono. Por que a ortognática melhora e faz com que as pessoas deixem de usar CPAP? E pode salvar vidas, né? Sem dúvida. Na realidade, quando você faz um avanço da maxila, da mandíbula e do mento, você aumenta sua permeabilidade aérea. O que significa isso? Você aumenta o espaço da sua rinofaringe e da sua orofaringe. Então, imagine que o cano por onde você respira tinha um calibre pequeno e agora tem um calibre maior. Basicamente isso. É como se toda a estrutura da face está um pouco impactada, né? Assim, e aí quando que avança... Você aumenta essa permeabilidade. Permeia. E aí, eu acho que é utilidade pública isso, Dani, porque você não era um caso, né, assim, de paciente... Mas que percebeu melhora respiratória. Percebeu a melhora respiratória. E a gente Alexandre tem inúmeros casos de pacientes que operam
para a apneia do sono, né? E que se veem livres do CPAP. Inclusive, eu acho que até a gente pode chamar um paciente que foi operado recentemente, que ele tem um depoimento muito, muito interessante, Dani. Ele disse que um dia à tarde ele cochilou, achando que ele esqueceu de colocar o aparelho, o CPAP, para respirar. E ele acordou passando mal, sem ar, e aí ele tomou a decisão, então, eu preciso fazer alguma coisa. E ele já tinha procurado outros profissionais, ele já tinha feito a turbinectomia, né? Tirado os cornetos para tentar respirar um pouco melhor e nada tinha feito efeito. E desde que fez a cirurgia, no pós-operatório, ele já deixou de usar o CPAP. Então, a utilidade pública. Dani, eu queria que você deixasse aqui Primeiro, queria lhe agradecer, né? Assim, a sua disponibilidade, a sua forma franca de falar. A gente nota muita honestidade nas suas palavras, né? Eu queria dizer da minha gratidão por você ter se predisposto a estar aqui, abrindo seu coração aqui para a gente, né? E eu queria que você deixasse suas palavras finais, assim, o que é que você diria para aquela pessoa hoje que, de fato, tem o conhecimento da ortognática que o Google fala, né? Eu queria que você falasse na real o que é que foi essa experiência para você e o que você falaria para essa pessoa que, de fato, precisa ser operada e tem tanto medo, escuta tanta coisa, né, que às vezes não toma a decisão correta. Eu queria que você, com a palavra, você. Eu diria, procure doutor Alexandre. Quando alguém me fala, minha irmã, ela falou, eu acho que ela deve estar por aí ainda, não sei. Dani, eu tô com dor quando abre a boca, doutor Alexandre. Aí hoje eu fui buscar eles na escola, conversando com a mãe da amiguinha dela, disse, mulher, eu sinto estalo, doutor Alexandre. Todo mundo, doutor Alexandre, doutor Alexandre. Então eu digo, procure doutor Alexandre. Mas o que eu recomendo, assim, não negligencie, né? Se você sente o desconforto, se você sente, só está lá, eu sinto uma dorzinha, um zumbido no ouvido. Se você sente qualquer coisa que lhe incomode, não naturalize, não normalize a dor. Procure, investigue. Não é procurar doença, né? Tem gente que diz, eu vou lá procurar. Não, não é procurar. Então, procure um profissional de sua confiança. Doutor Alexandre, procure. Confie nos profissionais, saibam escolher direitinho, que é muito importante você sentir essa confiança no tratamento. Mas não deixem passar. É impressionante como, quando eu comecei a expor, né, esse meu tratamento, como as pessoas começam a se identificar, né? Elas, eu sinto isso, isso, aquilo, outro. E eu tô falando, procure o doutor Alexandre, né? Brincadeira não, eu realmente falo isso. Eu falo, procure o doutor Alexandre. Não deixe passar. Então, se você tem alguma coisa que, até mesmo questão de aparência, já teve colega minha aqui, amiga, que disse, tô sim, a Manuela disse, procure o doutor Alexandre, viu, mana? Ela disse, tô sim, procure. E ela disse, estamos aguardando, vamos fazer um cupom, Dani 10. E aí era só por questão de estética, mas então procure, mesmo que seja estética, funcionalidade ou os dois juntos, não pense que é besteira, procure e trate o quanto antes. Porque assim, o problema ele pode ir se agravando, né? O problema é uma bola de neve. Então, quanto antes você procurar, tratar e cuidar, procurar o profissional indicado, vocês como o doutor Alexandre disse, tem a vida útil muito grande pela frente. Então, assim, facilita a sua vida, né? E sua autoestima. Com certeza, por que não? Por que não? O Instagram vai tirar um filtro e eu estou zero preocupada com isso. Filtros para quem, é verdade? Né? Dani, você está falando aí, né? E eu estou me lembrando aqui de outro assunto para a live muito importante, que é a gente abordar essa questão da estética. Uhum. Isso acaba sendo um tabu. Às vezes as pessoas dizem assim, não é só pela estética. Eu não queria estética. O que é que tem de errado ser pela estética? É como se a questão estética não pudesse ser importante. Sim. Acontece que eu vou dizer algo aqui para todo mundo que está ouvindo refletir um pouquinho, né? Quando a gente gosta daquilo que a gente vê no espelho e quando a gente está de bem com aquilo, como o Dani muito bem colocou, a gente não precisa de filtro, né? Estamos aqui, todos nós, sem filtros, né? E felizes com aquilo que a gente está vendo. Então, quando a gente se olha no espelho e a gente se sente bem com aquilo que a gente vê, a nossa relação com o mundo muda, né? A nossa forma de lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Autoestima, gente, é uma coisa muito séria, né? Então, assim, se é ou não pela estética, se tem ou não a indicação funcional, isso não importa muito. O que importa é que todos nós podemos melhorar sempre. Sem dúvida. Pois, Dani, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá?
Eu já lhe falei isso uma vez, vou repetir. Foi uma honra operar você, né? Você tem uma família linda, né? Linda de verdade. E, de fato, foi muito legal para a gente fazer parte dessa transformação aí na sua vida. E eu espero que, de certa forma, a gente tenha tocado você, de alguma forma, né? A gente sempre tem essa, não vou dizer essa obrigação, mas esse desejo de tocar as pessoas, né? E eu espero, mais uma vez, queria agradecer, tá certo? E agradecer a todos que vieram para participar da nossa live. E se verdade? tiverem sugestão de temas, manda pra gente Com no certeza, inbox, tá com bom? certeza. A gente vai fazer próxima quarta, estaremos aqui de novo, vamos ver quem será o nosso convidado. Hoje já veio vários insights aqui, Mariana, viu? ela tá aqui conversando, mas ela tá aqui, ó, com a Ela não cabeça para, a não. mil. Ela não para. Se vocês estiverem assim. Eu que agradeço, doutor Alexandre, pelo convite de vocês. Assim, quando Mariana me convidou, fiquei muito feliz. Antes, com certeza, eu amo falar sobre o assunto, como eu falei aqui, sendo redundante, minha experiência foi maravilhosa. Eu fui muito feliz na escolha dos profissionais que me acompanharam nesse processo. Feliz também com minha rede de apoio, né? A gente que é mãe, né, Mariana? A gente Manda um sabe beijo para sua mãe, viu? Não esquece. Um beijo pra manhã, pra Elis, que está assistindo. Amanhã, eu adoro ouvir ele falar. Mãe, vai pra consulta, só pra ficar escutando Eu o acho que ela falar. devia vir aí, viu? Chama ela aí para vir falar com a gente. Deve estar Então, de pijama, né? ó, o convite, ela tá ali no quarto com Elis. Não sei se ela já dormiu, mas um beijo pra Elis. Então, assim, toda a rede de apoio pra gente conseguir fazer tudo, a gente como mãe, né? Então, seja pra uma live, pros meninos dormirem, seja pra a cirurgia, o grande dia, então a gente precisa desse suporte. E eu que queria agradecer por vocês, por passar essa confiança, esse profissional excelente que é o doutor Alexandre, Mariana, que é o coração da equipe, Belay, as meninas do consultório, todo mundo, assim, um beijão de coração. E feliz demais em estar na mão de vocês. Que bom. Um Que beijo bom. grande. Pois um beijo grande. Tá Tchau, certo? tchau. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até a Tchau, próxima gente. quarta. Até. Beijo.